sabe? Às vezes o nosso coração não consegue sentir a verdadeira paz, porque a gente esquece daquilo que Deus fez por nós e tem feito por nós. Noites de domingos assim, existe um monte de pessoas que ficam na bad. Você sabia que domingo à noite é o maior índice de suicídio? É onde as pessoas realmente cometem suicídio. Por quê? Porque elas viveram a sexta-feira na balada, na bagaceira, na desgraceira. Aí chega sábado e aquele looping, faz tudo de novo. Domingo de manhã vai para um balneário, para um churrasco, na casa de um parente, amigo, familiar. Mas quando chega a noite, chega a depressão, chega a angústia. Só de saber o que eles vão viver na segunda-feira traz um aperto no peito, um aperto no coração. Eles começam a imaginar que não vale a pena. Mas quando chegar domingo à noite, mesmo que você não esteja aqui na igreja, lembre que você comeu, você bebeu, o Espírito Santo não te deixou faltar nada. De repente, no momento, ele esteja te tratando com doses homeopáticas, mas não significa que ele te abandonou. Momentos difíceis não significa que Deus ele tenha se afastado de nós. Pelo contrário, significa que ele está trabalhando nas nossas vidas. Agora, é necessário você ter fé para entender a dinâmica de Deus, como que Deus trabalha, principalmente na vida daquelas pessoas que estão sendo provocadas. Você já recebeu alguma provocação? Já passou por alguma provocação? Alguém já te provocou? Aliás, vamos saber o que significa essa palavra provocação, segundo o dicionário. Bora ver. Provocação, o ato de instigar ou cutucar alguém. É quando alguém faz ou diz algo com a intenção de o quê? De te irritar, tirar você do sério ou desafiar você. Por exemplo, ele fez aquela piada só para me provocar. Provocação também é o estímulo ou incentivo a uma reação. Às vezes nós temos que provocar alguém para que esse alguém tome determinadas atitudes, reaja diante de determinadas situações. Então, pode ser algo que desperte uma ação ou uma resposta, não necessariamente negativa. Exemplo, a pregação foi uma provocação à nossa fé, que de repente está adormecida. Aí a psicologia também dá a visão dela em relação ao que é uma provocação. Mas em suma, provocação, às vezes, ela acontece justamente para nos tirar da procrastinação. Eu pergunto para você, será que Deus ele nos provoca também? Porque quando a gente recebe provocação de terceiros, a provocação nos causa a ira, a cólera, nos deixa desconfortáveis, não é verdade? Uma pessoa que geralmente tem ciúmes, ela quer provocar ciúmes na outra pessoa. Não sei se você já viveu isso. Ela quer te provocar ciúmes, o que ela faz? Ela te irrita, fica olhando para outro cara, fica olhando para outra mulher. Gente, presta atenção, ninguém gosta de ser provocado, ninguém. É como eu disse, a provocação ela promove um desconforto. Provocação promove agonia, tristeza na alma. Existem pessoas que não conseguem dormir, não conseguem comer, não conseguem beber, não conseguem viver porque estão sendo provocadas. Provocação no trabalho, provocação por um vizinho, uma vizinha, na escola. Aí você tem aquela impressão que o professor não vai com a sua cara. Eu lá na faculdade que eu estudava tinha um professor que, pelo amor de Deus, vivia me perseguindo. Não aceitava nenhuma questão daquela que eu fazia, mesmo estando certo. Ele olhava e ele sempre procurava um erro, e o pior que ele achava, só para te reprovar e fazer você pagar a matéria.
Agora eu pergunto para você, será que Deus faz isso também? Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa noite, mas se o Senhor tem algo de bom para nos entregar, então fale conosco, Pai. Venha tirar os medos, as dúvidas, os receios, e venha nos fazer entender que às vezes o teu caminho é na tormenta, e não é cenário, não é circunstância, não é pano de fundo que vai abortar aquilo que nós somos, ou vai impedir aquilo que o Senhor tem de realizar nas nossas vidas, de acontecer. Não é porque não está acontecendo do jeito que você programou, do jeito que você projetou, do jeito que você imaginou, que significa que Deus desamparou você, te largou, te esqueceu, te deixou de lado. Não, não, não. Pode não estar acontecendo do jeito que você fez planos, porque o homem e o seu coração fazem planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. E às vezes, quanto maior a pressão, maior o aperto, maior é o milagre que Deus ele quer realizar nas nossas vidas. Então, a palavra diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16, que no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz recoou por toda a terra, as suas palavras, elas foram até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúme de quem não é povo, e provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Ora, vamos entender isso daqui. A gente vê que vira e mexe Israel, ele se afastava de Deus, no literal mesmo, servia a outros deuses. E o que Deus fazia para trazê-los de volta? Deus provocava os ciúmes. E os ciúmes tinham o intuito de fazer com que eles viessem despertar. E eles olhavam, viam os outros povos crescendo, rompendo, prosperando, e eles ficavam ali estagnados, muitas vezes escravizados. Sabe, a primeira coisa que você tem que entender é que quando Deus ele nos chama para viver o novo, o sobrenatural. Ele nos chama para romper, porque é onde Deus é glorificado. Deus é glorificado quando Ele pega aquilo que não é e transforma naquilo que Ele quer, naqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Deus ele é glorificado quando, por exemplo, um doente é curado, um paralítico anda, um surdo ouve, um cego enxerga. Deus é glorificado quando ele pega uma pessoa lá no fundo do poço, na bancarrota, e consegue exaltar essa pessoa. Por quê? Porque são coisas que todo mundo vai olhar e vai dizer: poxa, mas esse cara não tinha condições nenhuma de chegar onde ele chegou. Nossa, mas essa moça estava desenganada pela medicina e ela foi curada. Esse cara rompeu, esse cara cresceu. Então Deus ele tem nesse vaso de barro que somos nós uma excelência muito grande. Essa excelência não vem de você, não é da sua capacidade,
Aliás, nós não temos capacidade nem de pensarmos alguma coisa por nós mesmos. A palavra diz que a nossa capacidade, ela vem de Deus. E é isso que tem que entrar na sua cabeça. Você não vai conseguir porque você é. Você não vai conseguir porque você é bonito. Você não vai conseguir porque você é inteligente. Não, você vai conseguir porque Deus está contigo. Deus está em você. Deus está dentro de você. E é por essa excelência do Espírito Santo estar contigo que você vai conseguir. Você vai romper. Você vai ser abençoado. Então Deus, ele pega as coisas que não são para envergonhar aquelas que são. Mas quando nós nos conformamos com a situação que nós estamos vivendo, somos simples clientes, espectadores, Deus, ele sempre vai arrumar uma maneira de te levar para onde ele quer levar. Olha aqui para mim. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. O nosso universo é como um maquinário. Cada qual tem o seu lugar nesse universo. Ninguém nasceu para ficar somente procrastinando, deitado, dormindo, esperando o milagre acontecer. É que muitas pessoas querem ser abençoadas, mas elas não querem lutar. Elas querem romper, mas não querem combater. Elas não querem trabalhar. Você sabe o que significa miséria? Pobreza. Miséria, pobreza significa improdutividade. Você está me entendendo? Improdutividade. Quem não produz nunca vai crescer, nunca vai ficar rico, nunca vai prosperar. Eu sei que existem aquelas pessoas que são improdutivas porque realmente têm uma deficiência. Mas todas as pessoas que têm pé, braço, mão, zóio, cérebro, você tem todas as condições do mundo para você romper. E quando você vem para Cristo Jesus, então aí que você faz sucesso mesmo. Porque com Deus nós não vamos viver o natural. Deus nos chama para viver o sobrenatural, para andar acima da linha da média. Você está me entendendo? Deus, ele nos chama para viver milagres, para romper mesmo, porque é assim que o nome dele é glorificado. Mas quando Deus, ele vê que uma pessoa chega na igreja e fica aí sentada com cara de paisagismo, é um cliente, não tem força para fazer nada, não faz nada, o que vai acontecer? Ele vai fazer alguma coisa para despertar você. Ele vai te provocar. Não, você não está entendendo. De repente, o que está acontecendo com você é uma provocação. Porque se Deus não te provocar, você vai ficar aí sentado o resto da vida. Você vai se conformar sendo pequeno, com migalhas. Você vai se conformar com essa doença. Então às vezes você chega lá no médico, o médico fala assim, piorou. Mas piorou por quê? Foi mandado embora, mas por quê? Deus provoca. Todas as vezes então, é o apóstolo Paulo dizendo isso, que o povo de Israel se afastava, Deus provocava os ciúmes nele. Como? Deixando eles de lado e fazendo outra pessoa romper. Será que não está acontecendo isso na sua vida? Você tem visto todo mundo romper, todo mundo crescer, e você está ali, estagnado, parado. A sua vida não anda, parou. Mesmo você sendo um profissional, mesmo você sendo um professor naquilo que você faz, você está vendo a sua vida parada, travada, não vai para frente. Aí você fica paroxítona, não entende nada. Olha para o lado e vê, poxa, fulano está crescendo, Bertrando está crescendo, ciclano está crescendo, e eu? Será que não é Deus provocando ciúmes? Será que não é Deus fazendo isso para você tomar uma atitude? Para você reconhecer a sua essência? Quem foi que te chamou? Existe uma história muito interessante que fala a respeito de Ana. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 16. Antes nós lemos aqui, eu acho que todo mundo conhece a história de Ana. Ana era uma mulher bonita, extremamente bonita. E ela se casou com um homem
Ele era um levita, cantava no templo. Eucana tinha um poderzinho aquisitivo bacana. E ela tinha tudo, gente. Pensa numa mulher que o marido amava. Tinha tudo. Tinha iPhone, tinha a bolsa da Prado, usava aqueles perfumes da Chanel, sabe? Tinha tudo. Ele levava ela no cinema, para passear, não faltava nada para ela. Mas só que naquela época você sabe que os homens, eles foram chamados para crescer e multiplicar. Aí eles tinham 2, 3 mulheres. Mas veja, o mundo já está cheio, já não adianta você querer ter 2, 3, esse negócio de crescer e multiplicar aí já era. Nós hoje temos que gerar filhos para o reino dos céus, para a salvação. Mas eles podiam, e Eucana, ele, além de Ana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina. Mas até então Penina não ameaçava Ana. Sabe, quando algo não te ameaça, você tem que tomar muito cuidado. O pior lugar do crente se chama palácio, quando tudo está bem. Foi no palácio que Davi caiu, foi no jardim do Éden que Adão pecou, mas foi lá no deserto que Isaac cresceu, foi lá no deserto que Davi rompeu, foi lá no deserto que Jesus venceu Satanás. Então toma muito cuidado com aquilo que você vê, com o que você imagina. Aliás, a palavra diz que a nossa leve e momentânea impressão de bem-estar nos leva à ruína. Por quê? Porque quando a gente acha que a gente está bem, a gente já quer desmanchar a nossa sociedade com Deus. A gente diz: olha Deus, eu não preciso mais de Ti, o Senhor me trouxe até aqui, agora eu vou caminhar sozinho, graças a Deus, muito obrigado, beijo, saudação, quando der eu volto. Aí você começa a colocar Jesus em segundo plano, tira Jesus da sua agenda. A pior coisa que existe são momentos que o crente está se sentindo bem, prosperando, família abençoada, casamento abençoado, são lugares de queda. E Ana vivia nessa procrastinação. A rival dela ali, Penina, mas o marido, Eucana, chegava para ele e dizia: amor, eu te amo. Imaginou seu marido chegando e dizendo isso para você? O que passa segurança para a mulher é o marido dizer para ela que ama. Ai bispo, mas o meu marido não é assim, então a partir de hoje ele vai ser assim. Porque o homem às vezes ama a mulher, ele ama, mas só que o homem não tem esse, principalmente esses mais arcaicos. Tem aqueles que parecem sebo, né? Fica lambendo toda, ai mantinha, grudenta, aquele homem grudento, ciumento. A mulher também não gosta disso não. Então, mulher gosta que o homem chegue assim para você: amor, eu te amo. Cuida dela. Aliás, a maioria dos homens, eles demonstram um amor com cuidado. Eles não ficam no pé delas toda hora: eu te amo, lambendo. Parece que quanto mais o homem fala que ama, parece que a mulher vai pegando a versão a ele. Isso é pra lá. Vai entender, mulher, né? Vai entender, mulher. Então ela tinha todo o carinho de Eucana, todo o amor de Eucana, tinha tudo dele. E Penina não ameaçava. Porque quando ela também se via um pouco enciumada, ele olhava para ela e dizia assim: amor, eu amo você, eu só amo você, Ana, você é a mulher da minha vida. Gente, durante muito tempo, muitos anos, Ana viveu na zona de conforto. Meu marido me ama, eu tenho tudo, tenho uma bolsa da Prado, vou no salão de cabeleireiro toda semana, faço meu cabelo, passo blush lá aqui, minhas unhas. Mas Deus tinha um
propósito na vida de Ana. Você não está entendendo? Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém e aquele alguém não desperta, Ele faz de tudo para aquela pessoa despertar. Ele não deixa aquela pessoa parada. Então, o que Ele fez? Ele fez com que Penina se tornasse uma coelho, Todo ano ela começou a gerar e dar um filho para Eucana. Todo ano ela tinha um filho, todo ano, sabe? E às vezes Deus, para nos despertar, Ele vai justamente ali, naquele lugar que a gente não tem, aonde a gente não consegue, a gente é debilitado em relação àquilo, a gente é fraco. Ao mesmo tempo que a gente é consolado porque o marido está consolando, mas do outro lado começou a surgir as perseguições, as perturbações. E aqui a palavra diz assim, olha: e Penina, sua rival, a provocava incessantemente para irritar, porque o Senhor lhe havia o quê? Cerrado a madre. Ela nasceu estéril. Gente, presta atenção. As pessoas mais abençoadas são aquelas pessoas que nascem estéril. São aquelas pessoas que nascem sem nada. São aquelas pessoas que Deus olha assim e diz assim: não, é dessa que eu vou levantar uma nação. Por quê, bispo? Porque Sara, ela era estéril. Rebeca, ela era estéril. A mãe de Sansão, que a Bíblia não diz o nome dela, ela era estéril. Ana era estéril. Isabel era estéril. E Maria era virgem. Mas veja, de todas essas mulheres que eram estéril, Deus, Ele levantou homens grandes, heróis da fé, homens que romperam. Porque quando Deus, Ele quer fazer algo grande, Ele não faz de pessoas que têm possibilidade, de pessoas que podem fazer. Não. Deus, Ele sempre tira da onde não há probabilidade, da onde ninguém vê condições. É dali que Deus gosta de fazer milagres. Deus não faz milagres de coisas fáceis. Ele podia fazer Samuel ser gerado por Penina ou por outra mulher. Não, mas ele falou: não, eu vou fechar a madre de Ana, porque quando ela gerar, ela vai gerar. Eu não sei o que Deus fechou na sua vida, eu não sei quantas portas estão trancadas, mas eu sei dizer para você que se você permanecer, se você perseverar, se você acreditar, se você orar, clamar, buscar, você pode ter certeza que Deus, quando abrir, vai abrir algo grande para você. Eu não sei o que está travado na sua vida, eu não sei o que não está dando certo, mas eu sei de que quando Deus, Ele começar a agir na sua vida, quando Ele começar a mover os céus, vão se abrir portas grandes para você, porque Deus ama promover os improváveis. Não havia probabilidade nenhuma de Sara, já em ditosa idade, estéril, um dia gerar um filho, e ela gerou Isaac. Rebeca gerou Ana também, não havia probabilidade nenhuma dela gerar, porque ela era estéril. Mas Deus já havia fechado a madre dela, não tinha deixado nada dar certo para ela até aquele dia. Por quê, bicho? Porque Deus, Ele já tinha um propósito maior na vida dela. Enquanto ela queria só a mesmice, enquanto ela queria só o descanso, só a paz, enquanto ela estava contente somente com o carinho do seu marido, com o iPhone que ele deu para ela, com as roupas que ele dava para ela, com os beijinhos que ele dava, Deus estava querendo mais. E quando Deus, Ele quer mais de alguém, Ele aperta. Quando Deus quer mais de alguém, Ele provoca. E foi justamente isso que Deus fez. Deus queria mais de Ana, Ele começou a usar Penina para provocá-la. Eu não sei quem Deus está usando para te provocar. De repente você acha que é até o diabo, né? Que está usando um amigo seu lá do trabalho para te provocar, usando o seu patrão para te perseguir. Não. Às vezes provocações, perseguições gera caráter em nós, nos torna pessoas melhores. É como eu disse, todas as vezes que um professor meu me perseguia, me dava bomba,
ficava com raiva, mas eu ia para os livros. Naquela época nós não tínhamos tanto acesso assim à internet, então ou eu ia para os livros, eu ia para uma biblioteca, pegava os livros e val. Gente, mas eu me tornava tão mais excelente. Sabia? Sabe aqueles trabalhos que ninguém quer fazer e dá para você, e você se sente um trouxa fazendo? Não, eu fiz o trabalho sozinho, então eu não vou dividir a nota com ninguém. Não, pode dividir. Você que faz o trabalho sozinho, você vai crescer sozinho. Seu amigo, sua amiga não fez nada, quer que você divide a nota com elas? Pode dividir. Serão imbecis funcionais. Todas as vezes que nós somos provados, nós estamos tendo a oportunidade de sermos aprovados. Pressão só nos faz romper. Então Deus, ele começa a pressionar Ana, começa a dar pressão. Penina começa a perseguir, Penina começa a zombar. Eu tenho e você não tem. Olha, eu gero filho, você não gera. Tudo permitido por Deus. Já imaginou? Você abre uma batedeira de açaí aqui, aí daqui a pouquinho você olha do outro lado da rua, tem outra batedeira de açaí. Você, caramba, mas até então era só eu aqui. Deus permite. Não, até então era só o meu comércio. Deus permite que outro comércio seja colocado do seu lado. Sabe para quê? Para você inovar, criar, inventar, mudar, para você dar seus pulos. Ou você acha que você vai ser abençoado assim? Abriu o comércio, abriu a loja, abriu a empresa, e agora é só ficar sentado com a bunda no sofá esperando a prosperidade chegar? Não. Deus, ele vai te provar todos os dias. Deus, ele vai colocar pessoas para te provar, te perseguir, te caluniar, te invejar todos os dias, para que todos os dias você se levante, todos os dias você lute, todos os dias você ore. Concorrência é bom, porque revela quem você é. A concorrência, ela divide, ela separa os homens dos meninos, as mulheres das crianças. Então é necessário, e foi necessário sim, Penina começar a zombar de Ana, porque a partir daquele momento Ana começou a fazer aquilo que ela nunca fez. Porque quem era levita? Eucana. Quem ia para a igreja cantar, orar, adorar? Era Eucana. Ana simplesmente acompanhava o marido. Quem oferecia sacrifícios, orações, era Eucana. E Ana só acompanhava. Sabe aquele marido que só te acompanha? Ele não ora, ele não canta, ele não busca, ele não faz nada, ele está do seu lado. Aquela mulher que fica do seu lado, só te acompanhando. Assim era a Ana, só acompanhava o marido. Mas chegou o momento dela, e vai chegar o seu momento também. Vai chegar o momento do aperto, vai chegar o momento da opressão, da perseguição. E quando isso acontecer, é só você e Deus, Deus e você. E todos os dias ela sendo caluniada, todos os dias ela sendo afrontada, até que chegou um dia que ela falou: não aguento mais. Eu não posso mais viver assim. Eu já não durmo, eu não como, eu não bebo. Eu fico 24 horas perturbado. Porque é justamente isso que a opressão faz. Perturba a pessoa não vive mais. A provocação tira a sua vida, a provocação tira a sua paz. Você chega todos os dias em casa injuriado, fica nervoso, quer discutir com todo mundo, começa a achar que é Deus que não está com você, é Deus que não está te abençoando. Vê todo mundo rompendo e só você ali, você começa a ficar louco, doido. Mas é justamente isso que Deus quer. Porque quando Ana começou a se sentir assim, o que ela fez? Sem falar nada para o marido, sem chamar nenhum servo, ela foi para o templo, sozinha.
Quando ela chega lá, ela entra, dobra os joelhos. E sabe quando a pessoa está extremamente triste, ela não consegue nem orar. A boca dela, a Bíblia diz que só tremia. Só tremia. Eli, quando vê ela naquela situação, ele olha e diz assim: ei, você está bêbada, mulher, essas horas do dia? E ela diz assim: não, é o meu coração que está aflito, desesperado. É eu que não aguento mais as provocações que Penina está fazendo comigo, as humilhações. E ela começa a clamar. Ele olha, compreende, se afasta e deixa a Ana ali, ela e Deus, Deus e ela. E ela começa a clamar, e ela começa a buscar, como se ela estivesse dizendo para Deus: Deus, não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa afronta, muda a minha história, Senhor. O Senhor é o único que pode mudar esse quadro, é o único que pode mudar essa história. Eu tenho sido perseguida, caluniada, afrontada todos os dias, eu não suporto mais. E quando ela sai dali, ela já sai dali com uma outra perspectiva. Você vê que ela estava tão desesperada que ela falou para Deus: Deus, olha, se o Senhor me der um filho, eu te darei esse filho. Esse filho será teu. E aquela mulher que era estéril, mas Deus estava querendo fazer uma coisa nova na vida dela. Deus não queria fazer com que viesse nascer qualquer homem do ventre daquela mulher, não. O marido dela era de Deus. O marido dela era um levita. Ele queria fazer sair daquele ventre um profeta, um juiz, um sacerdote. Nasceu Samuel. Samuel é considerado um dos grandes profetas. Deus queria fazer ser gelado dentro daquela mulher o profeta Samuel, o profeta que ia ungir Davi rei, para que da linhagem de Davi viesse descender Jesus. Então eu quero te dizer nessa noite que quando Deus ele quer fazer algo grande nas nossas vidas, Ele dá pressão. Ele dá pressão, mas essa pressão é justamente para você correr para os braços dele. Essa pressão é justamente para você reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância. Essa pressão é justamente para você dizer: não, basta, chega, eu não aguento mais, e correr para os pés do Senhor, e orar, e jejuar, e buscar, porque a palavra diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele dia a Ana estava disposta a mudar o quadro da vida dela. Aquele dia ela estava disposta a romper, ela não aguentava mais, então ela foi. Como se fosse o último dia da vida dela. Ela foi buscar Deus de maneira que ela nunca tinha buscado. E quando você busca Deus nessa intensidade, daquela maneira que de repente você nunca buscou, Ele te responde. O céu se move ao seu favor. Deus ele não quer te ver parado. Deus ele não quer te ver conformado com essa situação que você está vivendo. Ele não quer. Torna a repetir: enquanto estava tudo bem para Ana, Deus querendo que ela gerasse um filho, Samuel, mas não conseguia gerar. Por quê? Porque Samuel foi fruto de oração. Por que de repente Deus ele não abençoa mais você? Porque as suas bênçãos serão frutos de oração. A sua vida sentimental vai ser fruto de oração. Deus não quer te dar mais aquele cara que você encontrou na internet, no bar da loura, no meio da rua. Deus não quer te dar mais aquele homem que a sua amiga te apresentou, raparigueiro, cachaceiro, prostituto. Não, Deus não quer mais fazer isso na sua vida. Você já sofreu demais. Deus não quer te dar qualquer trabalho. Deus não quer te dar qualquer empresa. Deus ele não quer fechar as portas para você.
Deus, Ele só quer te fazer romper. Deus, Ele só quer fazer você ver aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não penetrou no coração de homem algum. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes preparado para você. Eu declaro nessa noite, eu profetizo nessa noite, que Deus, Ele está para fazer algo grande na sua vida. Creia, confia, não desanime, não retraja, não volte atrás, não saia da posição que Jesus te chamou, te escolheu, te nomeou, te posicionou. Fica firme, fica firme e não aceite essa situação. Bispo, está doendo, continue caminhando. Bispo, eu estou chorando, continue caminhando, continue acreditando. As portas estão trancadas, continue batendo. Batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Não olhe para a sua dor, não olhe para as suas lágrimas, não olhe para a circunstância, cenário, geografia. Só olhe para Jesus. E se Ele está te dando pressão, é porque Ele quer tirar algo grande daí. Ele quer fazer algo grande na sua vida. Comece a olhar as coisas por um outro ângulo. Ninguém rompeu até hoje, gente, sem ter passado por lutas, provas. Ninguém rompe sem passar por um deserto, sem ser jogado numa cova, sem enfrentar os inimigos. Ninguém vence. Então enfrente seus inimigos, enfrente seus medos, encare aquilo que você está passando e creia que Deus, Ele já está fazendo uma coisa nova na sua vida. Bispo, eu não estou vendo. Você não precisa ver, você só precisa crer. Amém? Os céus já estão se movendo, já é o suficiente. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite para você que se sente perseguido, caluniado, afrontado. Você que de um tempo para cá nada está dando certo, estava indo tudo tão bem, mas de repente parece que travou tudo. Casamento, relacionamento, empresa, vida financeira, saúde, está tudo travado. Mas nessa noite você vai fazer como Ana. Você vai vir diante desse altar, e se as lágrimas rolarem nos seus olhos, não as detenha. Deixa-as rolar. Se as palavras não vierem nos seus lábios, não fique triste. Deus, Ele consegue ouvir o teu silêncio. Ele está aqui nessa noite, Ele vai te responder. Então, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente para eu orar por você, então saia do seu lugar, vem aqui. Você que não aguenta mais, não suporta mais, a dor tem sido grande, tem roubado a sua paz, tem tirado a sua tranquilidade. Às vezes você olha e diz: Pai, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas Deus está te dando pressão justamente para você fazer isso, ó. Recorrer a Ele, correr para os braços dEle, porque Ele é a solução, Ele é a saída. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Deixa as suas lágrimas rolar.
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, sim, ó Deus, em nome de Jesus. De repente a fé desse homem, dessa mulher está sendo provada, mas depois de ser provada, nós somos aprovados, ó Pai. Então, em nome de Jesus, venha consolar esse coração, venha Espírito Santo mudar esse quadro, venha tirar essa esterilidade da vida desse homem, dessa mulher, que não deixa ele romper, não deixa ele crescer, não deixa ele ser feliz. Eu sei que o Senhor está olhando aí do céu, está vendo tudo isso que está acontecendo na vida dessa moça, dessa mulher. Essa pessoa não consegue ser feliz, ela não consegue ver uma saída, não consegue ver uma porta. Mas nessa noite ela está aqui, Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro. Venha socorrer, Espírito Santo, venha salvar. eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Sim, ó Deus, nós sabemos que o controle está nas tuas mãos. É o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra do mal, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que libera destino, é o Senhor que faz da estéril ser mãe, dá luz a filhos, é o Senhor que muda o quadro da casa, da família, da vida financeira. O Senhor é Deus. O Senhor pode aquilo que eu não posso, faz aquilo que eu não faço, sabe aquilo que eu não sei. O Senhor pode todas as coisas, e é por esse motivo que nessa noite eu quero colocar a vida desse homem, dessa mulher nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que todos digam assim seja. Olha só, olha para mim, eu só quero que você confie. O seu único papel é confiar. Faz aquilo que você pode, quer vir, quer estar aqui. E o que você não pode, deixa com Deus. Não vai ser a sua força, não é a sua força, nunca foi você, sempre foi Deus. Bispo, eu sou fraco, a força é do Pai, a força é de Deus. A excelência de Cristo Jesus, que existe dentro desse vaso de barro, nos faz romper. Veja, Deus, Ele quer confundir os nossos inimigos. Ele quer confundir aqueles que se levantam contra você. Eles podem até achar que estão vencendo, que estão por cima, que estão ganhando, mas na realidade é você que está vencendo, é você que está ganhando, porque a palavra diz que eles serão envergonhados. Por um caminho eles vêm contra você, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Não é aquilo que está no papel que vai diagnosticar aquilo que você tem, não. O papel aceita qualquer coisa. A
última palavra é de Deus. Ah, não tem jeito, você não pode, você é fraco, você é pequeno. Eu posso ser fraco sim, eu posso ser pequeno, mas o meu Deus é grande. O meu Deus pode tudo. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. É isso que Deus está querendo fazer nessa noite, te trazer para perto. Aquieta minha alma, a única coisa que você tem que fazer é estar pertinho dele. Faz meu coração ouvir tua voz. Deixa ele falar contigo, deixa ele cuidar de você. Não segure as suas lágrimas, libere a sua emoção, tire a máscara. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Só confie, só acredite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão, amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Você está ouvindo? Tudo vai ficar bem. É o Espírito Santo dizendo para você: vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará.
E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, acata minha alma. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração teimoso demais pra admitir. Sei que depender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Só creia, só acredite, só confie, porque Deus ele já está cuidando de tudo. Amém? Olha aqui para mim. De repente, se não fosse esse momento que você está vivendo, você não estaria aqui. Então, para Deus não te perder, porque Ele te ama. Então, para Ele não te perder, Ele permite sim que você caminhe pelo vale da sombra da morte, mas Ele sempre vai estar ali. Sabe? Ele nunca vai te deixar só. É para te provocar ciúmes mesmo. É para você ficar revoltado mesmo. Provocação é isso. Ficar revoltado, ficar injuriado, ficar preocupado. Bispo, eu estou morrendo de preocupação. Ele quer isso mesmo. Porque enquanto você estiver preocupado, você vai estar no esconderijo do Altíssimo. Enquanto você estiver com medo, você vai estar embaixo das asas do Onipotente. Ele não quer te perder. Então, essa doença não é para te matar. Esse problema não é o fim. Você está me entendendo? Não é. Esses dias nós estávamos lendo na Bíblia que Deus às vezes nos leva para desertos. Permite que os nossos inimigos cavalguem sobre o alto da nossa cabeça. Mas no final de tudo isso, Ele sempre nos leva para um lugar de fartura. O final de tudo isso daí, vai ser um lugar de fartura. Com Deus não existe final triste. Não existe derrota. Não existe. Final sempre é feliz. Billy Graham, ele declara que ele leu toda a Bíblia e ele percebeu que sempre nos últimos capítulos os homens terminavam vitoriosos. Então, não fique pensando que pelo fato de até hoje a sua história ser triste significa que já é o fim. Não. Deus, Ele ainda não colocou um ponto final. Ele está colocando uma vírgula para escrever uma nova história. Não é ponto final. Então eu vou impor as mãos sobre o alto da sua cabeça. Você vai voltar para o seu lugar e vai voltar abençoado. Eu tenho um Deus. Não vai deixar essa luta me matar. Ele não vai deixar o desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, no controle ainda está. Eu tenho um Deus, não vai deixar o desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro